Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que acontece todas as terças-feiras, sempre às 20 horas, na companhia de Ana Maria Chiarelli de Miranda, a filha do Hermínio, esta narradora de excelência, que tem a mania de colocar a gente dentro da cena. Isso aqui não é um programa, é um filme. A gente entra na cena e participa, vê ali em tempo real, seguindo a narrativa da Ana Maria Miranda. Eu acho que ela é secundada, com certeza, pelos espíritos que a assistem nesse momento. Olha ela confirmando aí, e o mesmo, não é? Então, Ana Maria, vamos fazer uma prece rápida, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de mais um programa belíssimo, programa relativo à vida de Hermínio, dos seus, a sua obra também, e pedindo a Jesus que tudo ocorra bem, que saia tudo de acordo com o nosso propósito. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Ana Maria Miranda, Ana hoje de azul, belíssima como sempre. Tudo bom, Ana? Como vai você? Eu vou bem, Bruno. Espero que você também aí. Aqui estava programada uma chuvona para ontem, graças a Deus não ocorreu. Então tá tudo bem. A gente vai indo, tranquilo, com Deus. Essa semana, fico me lembrando de você o tempo todo, né? Eu assisti o jogo do Flamengo e me lembrando, eita, a terra de Ana Maria Miranda. Eu sou fluminense, tá? Eu também. Fluminense, pó de arroz, tricolor das Laranjeiras, viu? Exatamente. Olha, um time que a música padrão da torcida é a benção, João de Deus, né? Então, da visita do Papa, eles incorporaram. Papa, é. Minha querida Ana, vê bem, Ana, eu queria agradecer a você. É uma rede, né? No nosso canal virou uma egrégora, que Ana Maria, além de fazer esse belíssimo programa, também assiste os outros programas, né? E, Ana, você assistiu o programa da semana passada com Leonardo Marmo, não é? Sobre inteligência artificial. Agora, eu quero agradecer aqui, porque a temática daquele programa só foi possível e você sabe, devido às minhas ocupações, eu não tenho tempo de ver tudo. E Ana Maria me enviou um artigo maravilhoso do Marco Milani sobre a inteligência artificial. Eu quero te agradecer, porque foi graças àquele artigo que eu fiz o programa com o Marmo, mostrei a Marmo, vamos fazer esse programa. Você já me enviou outro essa semana, né, do Correio Fraterno, tratando da inteligência artificial. Ana, gratidão pelo artigo e por você se dignar a assistir o programa com o Marmo e os outros programas, né? Gratidão. Não, assisto para poder aprender, né? Neófitas têm que aprender. Eu escrevi para o Marmo também, dando os parabéns para ele pelo programa, mas incrível, incrível. Todos eles, todos que aparecem no programa são gente muito boa. Eu digo que são os herdeiros que eu herdei do papai e do espiritismo. São os meus herdeiros. E a gente está criando uma rede, uma egrégora mesmo, uma psicosfera, que não é apenas os entrevistados, né? Aqueles que fazem o programa. Vão chegando os amigos. Ana, eu queria me referir aqui à nossa grande amiga Karina, oradora. Karina, essa semana, está soltando foguetão, porque ela adquiriu a obra Eu Sou Camille Desmoulins. Mandou para você, quando chegou a obra, mandou para mim. E Karina disse o seguinte, Ana, aí veja o propósito do nosso programa, né? Ela disse que ouviu falar por primeira vez na obra Eu Sou Camille Desmoulins aqui nas nossas lives. Meu Deus. Você está vendo a importância? Ela já tinha Nossos Filhos São Espíritos, Diversidade de Carisma, né? Diálogo com as Sombras.
mas adquiri, eu disse a ela, é a maior obra sobre reencarnação que eu já li na minha vida. Isso, Concordo. isso te dá satisfação, Ana? Nossa, A pelo rede amor de Deus. Ainda mais porque eu digo assim, eu não tenho um livro favorito do papai. Não, como ele também não tinha. Mas, na minha opinião, a maior obra dele foi o Camilo. Ali tem tudo, absolutamente tudo. É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Já li umas 3 vezes. O meu está todo caindo nos pedaços aqui. Eu tenho que comprar um, um mais novinho. eu, Mas é uma alegria ler aquele livro. eu tenho as duas edições, né? Aham. Então, a marronzinha também. Mas isso vai acontecer com você, viu, Karina? Ana, eu leio Camille Desmoulins hoje até por diletantismo. Eu li umas 3 vezes ele todo, o que é que eu faço? De vez em quando eu estou com saudade do livro, eu abro a esmo e leio uma parte que eu já sei, que eu já li, mas para rememorar, porque é um livro gostoso, é impressionante, é maravilhoso. Pela obra do Hermínio, né? Engraçado, só rapidinho uma coisa que eu vou te falar. Eu estava lendo as coisas do papai, naturalmente, que eu já tenho um hábito de ler o que ele escrevia sempre, né, até para nós particularmente, tal. E eu li um trecho de um outro livro, de um outro autor. Eu falei assim, meu Deus, mas que confusão que ele fez aqui. Peraí, deixa eu ler isso de novo. Aí comecei a ler de novo o que o autor tinha escrito, eu não me lembro. Aí eu fiz uma comparação com o modo do papai escrever é conversando com o leitor. Ele conversa com o leitor, né? Então, quando a coisa fica assim muito, né, didática, digamos assim, ou não didática, mas muito séria, eu saio fora do ar. Eu fico assim me lembrando da facilidade que é ler o papai. O papai é fácil de ser lido, porque ele não escreve, não, ele conversa com o leitor. Então, eu acho isso muito interessante. Ele vai ensinando as coisas, ou passando as teorias dele, conversando. O caro leitor vai achar que assim, uma coisa assim, entendeu? É isso que eu gosto demais nele. Ele é muito simples, sempre foi. O pensamento de Hermínio está aí em tempo real, para sempre. Né? Até por essa forma que ele escrevia, né? É como É. se o Hermínio tivesse na sala de estar lá, né? Não naquela invasão lá da madrugada, mas na sala de normalmente batendo papo. Ana, aqui, Aquilo foi ótimo. vamos trabalhar, Ana, vamos? Bom, o que vai fazer, né? Tem que trabalhar. Aqui é isso, né? Você está Eu muito tô... bem paga, remunerada. Oh, pelo amor de Deus, dinheiro está saindo pelos ouvidos aqui. Muito bom. Dinheiro daqui, ó. Mas, Não estou arruinado. Ana, querida, veja bem. Ana, o professor Hermínio, em várias obras, né, Hermínio escreve sobre os sonhos. Né? Inclusive, como referência, eu quero citar, por exemplo, A Memória e o Tempo. Né? O, Sim. o Hermínio escreve com uma maestria impressionante sobre o sentido dos sonhos, né? As revelações através dos sonhos. Então, isso posto, Ana, você tem algo a nos trazer aqui na noite de hoje, algo sobre revelações oníricas através dos sonhos? Você podia trazer aqui para os nossos queridos ouvintes? Olha, eu tenho. É um negócio que eu, até hoje, isso aconteceu o ano passado, em abril, e até hoje eu ainda não consegui me recuperar do que aconteceu, do ponto de vista de surpresa. Nunca tinha acontecido antes, tá? É um sonho que eu tive com o vovô, pai do papai. Então, foi o seguinte, eu me lembro que eu fui deitar normalmente, tal, e eu acho que foi uma coisa tão real que eu pensei que eu tivesse acordado, mas eu acho que eu não acordei, não. Eu simplesmente sonhei mesmo, mas foi um sonho assim, cinema. Eu sonhei
que tinha no meu quarto, onde eu durmo. Meu marido dormia do lado direito da cama e eu do lado esquerdo. Então, assim, eu com a cabeça na cabeceira e a cama assim, eu sonhei que estava sentado nos pés da minha cama, sentado numa cadeira, um senhor que eu já achei estranho, porque um senhor dentro do meu quarto sentado, com um terno caque, olha, um terno caque, eu acho que eu nunca vi alguém com terno caque, mas de qualquer maneira, o terno dele era caque, camisa branca, uma gravata e um chapéu. O que me chamou a atenção foi o chapéu e a cor caque do terno. Eu falei assim, ué, mas como é que um homem entra dentro do meu quarto, senta com chapéu na cabeça e ele falando assim para o meu lado esquerdo, né? Meu lado esquerdo, tinha uma senhora de pé, com cabelo branco, com coque aqui atrás no pescoço, uma blusa de manga comprida, uma roupa comprida, que eu vi, e na hora, eu detectei que ela era a vovó, mãe do papai, na hora, no ato. E ela tinha uns panos brancos na mão dela, uns panos feitos assim, fralda de neném, bem fininhos, sabe? Mais grandes e tal. E ele sentado lá, conversando com ela. Eu não ouvia e não entendia o que eles falavam. Mas ele muito sério, conversando com ela, e ela respondia, e ele não mexia com as mãos nem nada, mas continuava conversando com ela, mas sempre sentado. Aí eu acordei na manhã seguinte. E à medida que eles iam conversando, ela ia colocando uns panos assim em cima do meu lado esquerdo, meu corpo do lado esquerdo. Ela colocava um pano, depois ela colocava, passado um tempo, eles conversavam, ela colocava outro pano. Eu falei, gente, mas eu tinha certeza que eu estava vendo aquilo. Passou, eu acordei de manhã cedo, tchum, aquilo veio tudo na minha cabeça. Aquele sonho foi assim, foi real, para mim foi real. Bom, aí aconteceu 3 coisas interessantes. Os meus advogados tinham telefonado para mim perguntando se eu podia mandar alguns documentos para eles, tipo certidão de óbito do papai, da mamãe, minha certidão de nascimento, porque eles queriam refrescar esses documentos. O inventário do papai, eu sou inventariante, e tem quase 10 anos, vai fazer 10 anos agora em agosto o inventário. Então, eles queriam refrescar os documentos que eles chamam. Tá bom. Mas me ocorreu uma coisa, e esse sonho não tinha nada a ver. Mas quando eles me telefonaram, eu falei assim, gente, mas faz tempo que eu não vejo a minha certidão de nascimento. Será? Onde que eu botei? Olha, Bruno, em 10 anos de inventário, você não faz ideia da quantidade de papel que eu tenho em casa. São prateleiras e prateleiras e prateleiras com caixas e caixas e caixas e pilhas de pastas igual aquela lá que voaram na praia, tudo que você pode imaginar, gavetas, prateleiras distantes. Eu tenho, imagina, 10 anos de pagamentos e tudo, IPTUs, essas coisas todas. Bom, eu comecei a procurar a certidão de nascimento em tudo quanto foi lugar que você pode imaginar. Isso foi começo de abril do ano passado, tá? Eu estava com uma empregada muito boa e eu pedi a ela que subisse na escada e pegasse lá em cima do meu armário caixas e caixas que tinha, desci, passei papel, não adiantou, não descobri a bendita da certidão. E outra coisa, eu fiquei muito triste com isso, porque certidão, a gente pode tirar outra, né? Mas a minha certidão era sui generis. A única coisa que eu me lembrava, engraçado, da minha certidão
é que ela tinha sido escrito num papel almaço. Você se lembra papel almaço, aquele que abria assim, com linhas? E a última vez, eu acho que a última vez, faz uns 10 anos que eu peguei nela pela última vez para entrar com o inventário, ela já estava amarelada. Tem 80 anos, tinha que estar amarelada, né? Eu vou fazer 80 anos. Mas é uma coisa tão interessante, porque ela foi escrita à mão. Ela não foi batida à máquina, num cartório, né? Não, ela foi escrita à mão. É uma delicadeza, é uma coisa sui generis, realmente. Bom, mas então eu comecei a conjecturar o porquê do sonho. Eu não conhecia aquelas, a não ser a vovó, que eu identifiquei logo, aquele senhor, não sabia quem era. Fiquei zangada dele ter aparecido na minha casa vestido com um chapéu na cabeça. Mas eu liguei para minha tia, a última irmã do papai viva, a Terezinha, que morava em Volta Redonda, e conversando com ela, eu disse assim: Terezinha, você alguma vez pensou a respeito do nome do vovô? Ela disse assim: por que, Ana? Eu disse: porque você conheceu na sua vida um outro homem chamado Reduzindo? Ela disse: não. Eu disse: pois é, eu também não. E eu só me lembro de ter visto um Reduzindo numa lista do INPS, INPS ainda, que saiu em 1800 e bolinha, tinha lá um Reduzindo. Eu falei: puxa vida, primeira vez que eu vejo 2 Reduzindo na minha vida. O nome do vovô era Reduzindo José de Miranda. E eu falei assim: me conta uma coisa, assim, eu sei muito pouco da vida do vovô, mas me conta do que ele morreu mesmo? Falei assim. Ela falou assim, ele machucou o dedo do pé e o dedo do pé deu gangrena, ele precisou cortar o dedo do pé, amputar. Dali passou para a perna e ele precisou amputar a perna. E ele era o agente, olha só, ele era o agente, ela começando a me contar, ele era o agente principal da rede central do Brasil, ferroviária central do Brasil, em Floriano, onde eu nasci, e depois ele teve que parar de trabalhar porque ele não podia andar só com uma perna. Ele parece que se aposentou. Ele morreu com 57 anos, 2 anos depois que eu nasci, muito, muito jovem. Mas não sei se foi disso, mas eu perguntei isso para ela porque eu fiz uma analogia. Eu falei assim, ele foi reduzindo mesmo o corpo, né? Primeiro cortou o dedo, depois a perna. Eu fiquei com aquilo na cabeça, me perturbou. Mas ele disse assim, mas ele era um homem inteligentíssimo, cultíssimo. Ele lia 24 horas por dia. Uma vez a Estrada de Ferro deu um prêmio para ele de 6 meses de férias, para ele ficar em casa descansando, antes dele ter esse problema. Ele saiu o primeiro dia, comprou pilhas de livros, colocou ao lado da cama dele, da vovó. A vovó quase que não conseguia deitar na cama. Cheio de livros, e ficou 6 meses lendo os livros, leu tudo. Ele só saía para ir ao banheiro, para tomar banho e para comer, só. E ficava deitado lendo. Ele sabia de tudo, ele era um homem muito forte, forte assim, de personalidade, né? Mas ele era muito culto mesmo, e muito calado, mas muito forte com os filhos. Bom, muito bem. Quando ela falou, ela disse assim, pois é, e a mamãe cuidava dele, a mamãe e a mãe dela, a vovó, cuidava dele com unção. Eu disse, eu imagino, né? 10 filhos eles perderam um segundo, mas tiveram 10 filhos, e a vovó era muito, muito muito delicada, muito carinhosa. Ela disse, Ana, ela lavava o uniforme dele, ela lavava, não deixava ninguém lavar o uniforme dele de gerente da estação à mão. Olha só,
era um uniforme caqui. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, era um uniforme caqui, o uniforme dos agentes era caqui, com a camisa branca, uma gravata, e, além disso, ele tinha que usar um chapéuzinho na cabeça, e do lado não sei se do lado esquerdo ou direito, tinha umas fitinhas azuis, eu não sei se eu mencionei isso quando eu contei isso, tinha umas fitinhas azuis no chapéu dele, que demonstravam que ele era o agente mais graduado, porque eram umas fitinhas de meio centímetro, azul, pequenininha assim, mas tudo uma debaixo da outra aqui no chapéu dele. Eu não vi as fitinhas de onde eu estava na cama, naquela noite que eu sonhei. Eu vi algo azul no chapéu dele, mas não sabia o que era. Aí, quando ela me contou isso, Bruno, o que você acha? Eu descobri que foi meu avô que veio aqui em casa. Era ele. Eu não sabia, eu sabia que ele era o chefe da estação, mas não sabia que ele usava uniforme, que o uniforme era caqui, que ele tinha que usar um chapéu e que tinha 5 fitinhas no chapéu. Eu falei, meu Deus, mas não é possível uma coisa dessa, uma coincidência dessa. O que é que essa criatura... Fiquei imaginando o que essa criatura tinha vindo fazer aqui, em casa, na minha casa, sentado. Não podia ficar em pé porque ele não tinha uma perna. Eu fiquei literalmente com surpresa, né? Porque foi uma coisa muito real. E o fato da vovó colocar os panos em cima de mim, mas isso eu não contei para a Terezinha, não. Eu só contei para ela, e ela, quando me falou isso, eu matei a charada. Falei, pronto, foi o vovô que esteve aqui. Agora, o porquê que o vovô esteve aqui com a vovó é que eu não estou entendendo. Mas aí, isso era começo de abril. Quando foi mais ou menos final de abril, eu estava com obra aqui em casa, inclusive, quando foi final de abril, uma prima minha, filha da Terezinha, irmã do papai, me ligou e disse, Ana, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu disse, o quê? Ela disse, a mamãe morreu ontem. Eu falei, como? A Terezinha morreu ontem? Ela falou, ela foi enterrada hoje. Isso foi 24 e 25 de abril do ano passado. Logo depois que eu tinha falado com ela, uma semana ou 2 antes, ela levou um tombo, quebrou o fêmur, operou o fêmur, deu tudo certo, mas depois ela tinha tido Covid, ela teve um problema pulmonar e morreu do problema pulmonar, mas até a última hora ela foi lúcida. Ela conversava com a outra filha dela, que era da área médica, que podia ficar com ela na UTI, e falou para a filha dela, a outra filha, olha, você sabe que eu vi papai, vi mamãe, ela viu o pai dela, não meu avô, o meu avô, que foi o pai dela, foi meu avô. Eu vi papai, vi mamãe, vi fulano, cicrano, beltrano, falou o nome de todos os filhos e mais o papai, o Hermínio, assim, todos os que tinham falecido. E a minha tia, a minha prima, ouvindo aquilo tudo, falou assim, mas por que eles vieram aqui? Aí a filha falou assim para ela, ué, mamãe, eles estão na... Ela era muito católica, elas são... E essa minha prima é a única espírita da família, a única. Aí ela disse assim, eles são eles estão na espiritualidade, eles estão com Deus, eles vieram aqui para falar com você, para ver como é que você está e cuidar de você e tal. Ela disse, pois mas todo mundo, assim, de repente... a minha prima disse, todo mundo de repente tal. Ela ficou lúcida até o final, mas depois morreu. Bom, aí eu falei assim, o vovô veio aqui, a Terezinha morreu. Bom, continuei. Passou, entrou o mês de maio, era final de abril, entrou o mês de maio, a obra aqui em casa terminou, e eu fui tirar pó de uma estante que eu tenho,
onde tem uma caixa, onde eu guardo câmeras, câmera de fotografia. A gente tira muito fotografia hoje com celular, né? Mas eu tinha umas 3 câmeras muito boas que eu comprei nos Estados Unidos, e eu guardava nessa caixa, e debaixo da caixa tinha uma pasta de plástico, e eu peguei aquela pasta que eu não tinha a menor ideia o que era. Bruno, quando eu abro, está minha certidão lá dentro. Mas, sabe, não tinha a menor possibilidade de eu encontrar aquela certidão naquela caixa. Câmera fotográfica não tem nada a ver com certidão de nascimento. Como que essa certidão foi parar lá dentro? Eu fiquei numa felicidade muito emocionada, porque além de eu encontrar minha certidão, que como eu te falei, é uma obra de arquivo, de muito sentimento, eu fui ler a certidão de novo, mas fazia uns 40 anos que eu não lia, nunca prestei atenção neste detalhe que eu vou te contar. O senhor escrivão, o papai não pôde me registrar, papai não pôde, porque eu nasci no domingo, num domingo, à noite, às 8h20 da noite, não tinha cartório aberto. E o papai tinha levado a mamãe para ficar com os pais dele na estação ferroviária, porque papai tinha 23 anos, mamãe com 22. Ele, primeiro filho, era o primeiro neto da vovó e do vovô. Eu fui a primeira neta. Então, era assim, eles não tinham nenhuma prática da vida, e vovó e vovô tinham. E tinha um médico deles lá, que era muito amigo, o doutor Pimentel, nunca me esqueço. Bom, então, o papai não pôde me registrar. Eu tinha acabado de nascer, para mim, tanto fazia, né? Mas eu peguei a certidão de nascimento, Bruno, e sentei e li. E as lágrimas corriam, porque dessas coisas que a gente não dá valor na hora, mas dá depois, né? Foi o vovô que me registrou. O vovô e a vovó me registraram. Nasceu uma criança do sexo feminino, filha legítima de Hermínio Corrêa de Miranda, Inês Chiarelli Miranda, tal. Quem registrou foram os avós paternais. Eu falei, avós paternais era o vovô, reduzindo, e a vovó Helena. Então, foi o vovô que me registrou. Eu fiquei numa emoção muito grande. Eu vou te mostrar aqui, só de brincadeira, só para você ver a situação da minha certidão. Olha só para isso aqui. Você está vendo? Papel ao maço, olha. Está vendo? E aqui dentro tem os carimbos todos, olha. Está vendo? Mas tudo escrito à mão, você está percebendo? Tá linda Olha ali. que letrinha, caligrafia. Isso aqui é uma relíquia para mim, né? Mas velhinha, velhinha. Eu devo ter xerox disso aí, mas eu nunca tinha prestado atenção, Bruno, que foi o vovô que me registrou. Eu não o conheci. Ele morreu quando eu tinha 2 anos. Morava em Volta Redonda e eles perdão, pulavam estações de trem, porque ele era gerente de uma, depois ele ia para outra, na beira da estrada Rio-São Paulo. Era Volta Redonda, Barra Mansa, Coatis, Floriano e assim por diante. E ele ia sendo o agente das estações lá. Bom, aí veio a outra surpresa. A Terezinha tinha morrido, eu achei a minha certidão e faltava eu descobrir o motivo dos panos da vovó, que a vovó botava os panos em cima de mim. Porque eu fiquei com aquele sonho na cabeça que não saiu mais, porque foi uma coisa muito autêntica, muito verdadeira. Aí, um dia, no começo de junho, eu fui agachar na cozinha para dar uma pílulazinha para o meu gatinho, que ele estava
com baixa imunidade. Estava tomando um remedinho, e eu agachei, ajoelhei assim no chão e fui dar a pilulinha para ele. Quando eu levantei, eu senti uma dor muito forte na perna esquerda. E aquela dor e ficou doendo o resto do dia. Aí eu liguei para o médico, que é nosso médico de família. Falei, doutor, está acontecendo isso assim, assim. Ele disse, Ana, dá um pulo aqui. Aí eu fui lá, no Leblon. Ele me examinou. Ele falou, olha, eu não tive tempo de te pedir um exame de sangue, mas eu te aconselho a fazer um exame de sangue, tal, tal, e me deu lá um exame todo cheio de gueri-gueri. No dia seguinte, eu fui fazer o exame de sangue, 2 ou 3 dias depois, ficou pronto, eu mandei para ele. Ele falou, olha, Ana, presta atenção no que eu vou te falar. Se por acaso você sentir alguma outra dor nessa perna, ou na outra perna, e acompanhada de uma mancha vermelha, qualquer coisa, mas não, uma manchazinha vermelha, uma dor, se você notar que a sua perna inchou um pouquinho, você vai direto para o hospital. Eu falei, mas o que houve, doutor? Ele disse assim, olha, por conta das vacinas, você tomou as vacinas para o Covid? Eu falei, tomei. Quantas? Eu falei, 3. Isso foi em 2021 que eu tomei as vacinas. Você tomou as 3? Eu falei, tomei as 3. Tomou mais alguma? Não. Então, você não pode, não tome mais nada injetável, nada que cuidar dos seus gatinhos também não te ferirem. Doutor, mas o que? Eu disse, eu estou cismado que você está com trombose, mas eu preciso ver o exame de sangue. Aí, passados uns dias, o exame ficou pronto, eu mandei logo para ele. Ele disse, olha, fica valendo aquilo tudo que eu te falei. A perna inchada, uma dor e tal. E não deu outra. No começo, assim, quase chegando... Aliás, foi no dia, para ser exata, no dia 15 de junho, eu tive, na véspera, eu tinha tido a dor forte na perna para dar o remédio para o gatinho. Dia 15, eu falei com a minha empregada, eu falei, vamos para o hospital. Eu senti a dor de novo e notei que a minha perna estava um pouco inchada. Bom, fui para o hospital e eles fizeram na mesma hora um outro exame de sangue. Eu esperei, acho que umas 3 horas lá, na emergência. E depois o médico foi lá, me examinou e disse assim, olha, dona Ana, a senhora vai ter que ser internada. A senhora está com trombose, TVP, trombose venal profunda. Eu falei, como? Ele disse, trombose venal profunda. E nós precisamos fazer outros exames, mas a senhora já tem que começar a tomar medicação hoje, agora. A senhora vai subir para o quarto assim que tiver arrumado. Eu fiquei na emergência e aí me levaram para o quarto e logo me colocaram com aparelhos lá e tudo. E já tinham fizeram um exame lá mesmo dentro do quarto e ficou comprovado que eu tive trombose venal profunda na perna esquerda. E no dia seguinte fizeram outro exame, dessa vez um exame de imagem, acho que da parte daqui do corpo e do pulmão. E um trombozinho da perna subiu e se instalou no pulmão. Esse que era o perigo. Porque se o trombo fosse muito grande ou pegasse uma área muito vascularizada do pulmão, eu podia morrer. Puf! Então, eles fizeram logo o exame e detectaram que o trombo tinha subido para o pulmão. Então, eu comecei a tomar injeções na barriga e tive que ficar no hospital 5 dias. Só saí no dia 21 de junho do hospital, vim para casa, mas com toda tranquilidade, deitada, tinha que andar de vez em quando, tinha que fazer uns exercícios com a perna e tal. Não podia sair andando na rua ainda, mas depois eu tive que andar e continuo andando. E durante 9 meses eu tive que tomar um anticoagulante, um remédio anticoagulante. Parei de tomar quase um mês que eu parei de tomar, mas tomei de junho até agora, abril. E aí, depois que isso tudo aconteceu, eu comecei a pensar assim, mas peraí, primeiro, a Terezinha morreu,
Segundo, eu tive trombose. Terceiro, eu achei a minha certidão de nascimento. Aonde que entra a ligação nisso tudo aí? Fiquei pensando comigo, né? Aí eu falei, eu pensei, eu não sei se eu estou certa ou errada, de acordo com a espiritualidade, mas pensa bem, o vovô veio aqui para me prevenir dessas três coisas, afetas a ele. Número um, a minha certidão, foi ele que me registrou. Ele me mostrou onde estava. Eu não ia encontrar aquilo nunca. Você sabe o que é nunca? Só quando eu morresse, que eles fossem desmontar a casa, é que eu ia encontrar essa certidão. Porque para mim é uma relíquia. Pelo papel que ela foi feita à mão, porque não devia ter nem máquina de escrever lá no cartório pobrezinho de Floriano. Floriano é uma cidade pequenininha. E uma coisa, um papel que tem 80 anos, é uma relíquia para mim, né? Ele me mostrou onde estava, me intuiu onde estava a caixa, que eu nunca ia pegar a caixa com a máquina fotográfica, não, eu tiro foto com o celular. Mas fui mexendo aqui na estante, estava ela dentro do... Segundo, a Terezinha tinha 91 anos. O marido tinha... Isso era abril do ano passado. Em abril do ano anterior, de 2020, o marido dela teve Covid e depois melhorou, depois teve outra vez Covid mais séria. E dessa mais séria, ele foi para a UTI e não saiu mais da UTI. Ele morreu lá. Eles eram, assim como papai e mamãe, muito unidos. Tiveram 6 ou 7 filhos. E a Terezinha nunca esqueceu do marido. E ela morava num apartamento, é uma rua principal de Barra Mansa, do lado de cá tem edifícios e lojas, e do lado de cá da calçada tem edifícios e lojas. Só que ela morava num apartamento aqui, e o filho dela, mais velho, morava num apartamento do outro lado da rua. O filho, quando viu a Terezinha em casa, sozinha, né, com 91 anos, sofrendo pela morte do pai dele, do marido dela, ele trouxe ela para a casa dele. Mas ela ficou muito sentida de sair de casa, porque ela queria ficar na casinha dela, onde ela tinha morado com o marido. Mas não tinha ninguém para cuidar dela. E o Adaltinho, o filho, trouxe ela para a casa dele com a esposa, e eles cuidaram dela, e ela ficou lá com eles. Mas no final, e ela ficou muito sentida, ela nunca mais foi a mesma pessoa, alegre que ela era, mas muito inteligente. Ela fazia conta de matemática assim da cabeça. Eu falava assim, tal coisa custou não sei quantos mil. Ela dizia, não sei quanto. Ela fazia a conta de cabeça. Impressionante ela. Muito inteligente também. Então, eu pensei assim, o vovô veio aqui porque ele viu o quanto a Terezinha estava sofrendo. Ainda agora que ela caiu, quebrou o fêmur, fez operação, ela não está bem, ele veio para levá-la, trouxe a família toda para buscá-la. Ela mencionou o nome dos filhos todos para... Fala, Bruno. Ana, só uma coisinha, não é? O nome do seu avô, um nome impressionante, né? Reduzindo, você citou o exemplo que o problema no corpo dele foi reduzindo o pé, a perna, e a dona Terezinha era a última das irmãs vivas, era a redução final da família. A família foi reduzindo, ela foi a redução final. Não é? Ela foi a redução final. Ela foi a última, ela não foi a última filha, não. Depois dela deve ter tido 3, deve ter tido um rapaz, não, 2 rapazes, deve ter sido o Roberto ou o José César, não sei, e depois teve o Paulo e a Maria Auxiliadora, a que a gente chamava de Dora, mas eles morreram antes, a Terezinha foi a última, tá? Ela foi a última a morrer, e o Reduziu vovô... a família, né? Seu reduzindo aparece, reduziu a família. Fechou a redução toda, e o interessante foi que ela comentou com a filha que eles todos vieram, ela citou o nome de um por um.
ele trouxe a família toda para levá-la para casa, de volta para casa, que ele não queria que ela sofresse mais, né? Pois bem, a mamãe e o papai, então, voltaram para casa comigo, depois que passou, acho que alguns meses, um mês ou pouco que eles passaram lá, voltaram para casa, e é aquela foto que você tem, que eu te mandei, do papai me segurando no colo, né? Pois continuou isso. Então, eu falei assim, eu pensei comigo, eu cheguei a essas 3 conclusões, que eu não sei se estão certas ou erradas, de acordo com a espiritualidade, se eu pensei direito, mas foi muito real. A minha certidão, o problema da perna, e a Terezinha também foi o problema da perna, que ela quebrou aqui como é que chama? Aquele osso que fica aqui, né? Eu esqueci, a mamãe também foi a mesma coisa. Ela não podia mais andar. Como é que ela, com 91 anos, e ela não enxergava mais muito bem, ela tinha olhos azuis, ela não enxergava muito bem. Como é que ela ia fazer com 91 anos, na casa do filho, ele trabalhando, a esposa também? O vovô pensou nisso tudo, falou assim, não, ela já passou tudo que tinha que passar, eu vou trazê-la para casa. E veio e pegou e levou ela para casa. E assim ficou. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas será que papai falou alguma coisa sobre o sonho? Porque não é possível isso que aconteceu comigo. Não, isso não foi um sonho, isso foi uma visita que eles fizeram aqui, porque eu vi. Eu não me pareceu um sonho, eu vi. Aí eu fui pegar os livros, peguei a Memória e o Tempo, estava lá, os sonhos. Peguei Kardec, tinha uma pergunta 401 sobre os sonhos. Eu falei assim, vou ler isso aqui. E não deu outra. Então, eu tenho aqui as como é que chama? As partes que eu tirei dos livros para corroborar as coisas sobre os sonhos. Olha só. Está aqui. Papai. Não, o primeiro Kardec. Kardec diz assim, os sonhos são também, olha só, um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar e ao qual a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonhos aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Kardec pergunta. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes queridos, quando quer dizer que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. O espírito viu durante o sono. A gente sonha, porque isso foi o que o Kardec falou, né? Pois bem, ele fala, eles se comunicam com as pessoas através dos sonhos, porque quando a pessoa dorme, o, o, o espírito, a alma, se desvencilha do corpo e ficam separadas. Enquanto isso, a alma ou o espírito libertado do corpo onde ela fica presa, ela vai conversar com outros espíritos, ela vai para outros mundos, ela vai fazer outras coisas, ela vai se informar de coisas, para trazer informações. E a outra coisa que o Kardec diz dessa pergunta 401, perguntam para ele, durante o sono, a alma repousa como o corpo repousa? Ele diz não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo.
e não precisando, então, não precisando quer dizer, a alma, né? O espírito, da presença do corpo, porque ele já está libertado, ele se alça pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Quer dizer, o espírito que está dentro de nós se liberta do corpo no sono e vai conversar com outros espíritos e deve colher informações, né? Quando ele volta, olha aqui. Então, na Memória e o Tempo, papai cita Freud. Ele diz assim: o comportamento da memória nos sonhos é seguramente dos mais significativos para qualquer teoria da memória em geral. Nada que uma vez possuímos psiquicamente está completamente perdido para sempre. Qualquer coisa que a gente percebe em estado de vigília nunca será perdido. Pode ser esquecido por um momento ou outro, mas volta. Aí o papai continua. É o caso, por exemplo, do sonho profético, ou seja, aquele que antecipa eventos que depois se realizam com precisão assombrosa. Olha só, muitas vezes vemos reconhecer na vigília pessoas com as quais mantivemos conversação lógica e que a confirmaram. Olha o que eu fiz com a Terezinha. Eu fui conversar com a Terezinha, comecei dando umas voltas lá para ela não pensar como é que eu estava querendo saber do vovô, e ela confirmou para mim tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu tinha visto. O cor do terno do papai, do vovô, o fato dele estar sentado, o chapéu, as fitinhas, porque o sonho ficou lá. Bom, no final das contas de A Memória e o Tempo, o papai volta a Freud para fazer uma sugestão. Ele diz: quando vocês tiverem um problema muito sério para resolver, uma coisa que vocês estão perdidos, não estão sabendo como resolver, Freud aconselha você a dormir uma noite sobre aquele problema, uma noite ou duas, dorme, esquece o problema, dorme, vai dormir, porque o sonho não deixa ninguém perturbar o sono, porque o sonho sabe que o sono é a coisa mais importante. O corpo tem que descansar. Então, e como Kardec falou, o sonho se liberta do corpo e vai por aí afora conversar com os espíritos, né? Falar dessa maneira. Então, se você tiver um problema muito sério para resolver, espera, dorme uma noite, duas, e com certeza você vai resolver afinar assim. No final, papai volta a Freud para fazer uma sugestão: dormir pelo menos uma noite antes de resolver um problema particularmente difícil, antes de tomar a decisão final. O espírito liberto, desamarrado daquelas cordas, vai consultar a memória integral para resolver a questão após haver manipulado um conjunto maior de dados, o que empresta à solução uma segurança muito maior. Ou seja, você vai ter, com a graça de Deus, né? Depois de uma noite de sono, quando você tem um problema muito sério, depois de uma noite de sonho ou duas, de sono ou duas, que o seu espírito vai se desprender do corpo, ele vai procurar uma solução para o seu problema e vai te trazer a solução. Só uma colocação bem rápida, né? E está tudo muito correto, né? Vai tomar uma decisão, então dormir para através do sono. Agora, dormir como todo mundo dorme e sempre se preparar também através da oração, né? No caso, com certeza, bom, os guias. lógico. Vem tudo, né? O espírito, o corpo, a gente faz tudo que o corpo tem que fazer, escovar os dentes, aquela coisa toda, fazer as orações, pedir a proteção de Deus, agradecer por tudo.
deitar em paz. Deixa o problema para lá. Faça primeiro as suas obrigações. Dorme. O sonho não pode atrapalhar o sono. O papai disse que isso não pode acontecer, porque o sonho sabe que o sono é muito importante, inclusive para resolver um problema. Então, é isso que aconteceu. Bom, então, quando eu vou fazer essas lives com você, você sabe que eu morro de medo de você, né? Mas eu falo, eu faço o possível para me informar e para não esquecer, porque muita coisa na minha cabeça. Papai não deixava, papai não gostava de falar sobre as encarnações dele anteriores, né? E poucas pessoas sabem que o papai foi um dos maiores pregadores da Igreja Católica no século XII, São Bernardo de Claraval, né? Saint Bernard de Clairvaux. E ele falava de uma maneira tão linda, as pregações que ele fazia eram assistidas por milhares de pessoas. Ele foi um dos maiores oradores da Igreja Católica, São Bernardo. E eles chamavam ele de o padre melífluo, porque da boca dele saía mel. Uma coisa tão doce quanto mel, as coisas que ele falava. Você tem tapete vermelho. Passei e brilhe. Então, eu tô lendo também esse livrinho de São Bernardo de Claraval, que é uma maravilha também. Bom, então, Bruno, assim, então eu tinha acabado de botar as ideias mais ou menos daquilo que eu contei aqui agora, eu ponho no computador, né? E faço algumas anotações para eu não me esquecer de algum dado importante. Eu acabei de escrever no computador, salvei o documento e já ia ligar o computador quando o telefone deu aquele sinalzinho, plim! Aí eu falei, bom, chegou uma mensagem, quem sabe é o Bruno, né? Aí abri o telefone e eu fiquei pasma. Era um senhor, ele é meu amiguésimo, amigo, muito amigo do meu marido e meu, que mora numa rua aqui perto de casa, nos conhece desde que nós nos mudamos para cá, e é o arquiteto, o engenheiro que está cuidando, arquiteto ele é, mas ele está fazendo a parte de engenharia das obras aqui em casa. Então, ele, naquele minuto que eu acabei de gravar o que eu escrevi, toca o telefone, é ele. Ele me manda. Eu não acredito. Bom, ele me manda. A primeira coisa que eu abri foi abrir o celular e vi uma foto do Paul McCartney. Eu falei, e cliquei no botão do Paul, porque o coisa do Paul McCartney diz assim: eu tive um sonho. Eu falei, não é possível. Alguém me mandar uma coisa, eu acabando de escrever sobre o sonho, alguém me mandar uma coisa sobre o sonho? Aí cliquei logo, aí assisti o vídeo. Bruno, pelo amor de Deus, olha, que Deus me segure aqui para não chorar, de pingar lágrima aqui. O Paul conta para o James Corden, que é um entrevistador inglês. Ele tem dois tipos de programa, esse James Corden. Ele tem um que ele faz num estúdio, e ele brinca com o entrevistador, ele só entrevista os grandes. E tem um que ele faz dirigindo um carro, um baita de um carro com um filmador dentro do carro, com uma personalidade. Ele entrevista a personalidade dentro do carro e ele dirigindo, o James Corden. Então, ele diz assim, o Paulo diz assim para ele, pois é, na década de 60, eu estava com um problema muito sério e, de repente, eu tive um sonho com a minha mãe. A minha mãe chegou e disse para mim assim, calma, fica tranquilo, tudo vai se resolver. Let it be, ou seja, deixa estar, deixa ficar como está. Aquela música do Paul, Let it be, deixa estar. Né? Aí, eu falei, o Paul falando, né?
Aí eu pensei, quando foi no dia seguinte, eu acordei com aquilo na cabeça e escrevi, compus a música Let It Be. Aí o James Corden ficou muito tocado. Você via ele enxugando as lágrimas, assim, dirigindo o carro, enxugando as lágrimas. Ana, Ele falou, deixa eu lhe fala, fazer uma proposta, então. proposta. Tem um vídeo aqui agora com o pessoal. Que tal? Opa, Que tal? aleluia. Hã? Vamos dividir. Pode Vamos ser? ver. Você bota aí? Olha aqui. Ah, que maravilha. Olha só, está em português. Eu tive um sonho nos anos 60. Está grande para a pessoa ver? Só não está Ringo, George e John, mas vamos com um pouco. Não, ele já está idoso aí, né? Ele agora é Sir, né? Sir Paul McCartney. Então ele diz: eu tive um sonho nos anos 60. É esse aí. Aí ele conta para o James o que aconteceu. Que a Vamos mãe ouvir? chegou. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vou Vamos ouvir. botar daqui. Que maravilha. I had a dream in the 60s where my mum, who died, came to me in the dream and was reassuring me, saying, it's going to be okay. Just let it be. Oh, I felt so sort of great and like, no, it's going to be great. You know, she gave me the positive word. So I woke up and what was that? She said, let it be. I said, I never heard that. Yeah, that's kind of good. You know? So I wrote the song, Let It Be, but it was their positivity. That's the most beautiful story I've ever had. When the fire was set, speaking in me. And in my darkness, it's standing in front of me. The power of music, it's weird, isn't it? How that can do that to you. Well, I can remember my granddad, who's a musician, and my dad sitting me down and saying, we're going to play you the best song you've ever heard. And I remember them playing me that. Really? If my granddad was here right now, he'd get an absolute kick out of this. He is. Além do sonho, tem um avôzinho também aí na história, o avô do rapaz. O avô do rapaz era músico e um dia o pai do rapaz e o avô sentaram ele devia ser jovenzinho, qualquer coisa, disse assim: nós vamos tocar para você as músicas mais lindas do mundo. E uma delas era Let It Be. Ele disse: é a música mais linda. Aí ele fala para o Paul, né? Ele fica muito emocionado e fala para o Paul: puxa vida, eu desejava tanto que meu avô estivesse aqui para presenciar isso, porque isso fez parte da nossa vida, né? Aí o Paul diz assim: ele está. Quer dizer, o Paul é tão espiritualizado, né? Você se empenhando, né? E na semana que está buscando, alinhavando tudo isso, chega um vídeo desse logo em seguida, né? Quando você está preparando tudo isso. Minha amiga, o nosso grande escriba é quem está intermediando isso, eu não tenho dúvida, né? A pergunta é óbvia, não é, Ana? Eu não tenho a menor dúvida, porque a Terezinha mencionou para a filha que veio a família toda, e ela citou o nome do papai: Hermínio, fulano, Dora, não sei mais quem, Roberto, Geraldo e tal. Ela citou o nome de todo mundo que veio com o vovô e a vovó buscá-la para levar. Não, para visitá-la no hospital. Ela ainda estava normal da cabeça e tudo.
depois é que ela entrou em coma, né, por causa da Covid, complicações e tal. Mas ela citou o nome de todos eles, papai estava no meio. Então, o papai esteve com ela uma semana antes, depois que eu tinha tido o sonho. Outra coisa, o vovô vir à minha casa, sentar na cabeceira, nos pés da minha cama, a vovó do lado, botando panos em cima de mim, quer dizer, aquela proteção que os pais têm com os filhos sempre. Posso ter 80 anos, mas eles estão preocupados comigo, né? E ele botando panos na minha perna, como quem diz assim, cuide da sua perna, que você vai ter um problema, não faça nada, até. E o gatinho que me ajudou também a descobrir que eu estava com um problema. Eu acho que... E as coisas que ele escreve, tudo que eu procuro, quando eu procuro um tema, nós procuramos um tema para o programa, Bruno, eu vou nos livros do papai e eu encontro aquele tema lá. Eu encontro. Kardec é lógico que eu vou encontrar, mas o papai, eu procurei semana passada, né, o perdão, tá lá o perdão. Eu falei, mas o sonho, mas o sonho, o papai não... Fui pegar o livro, tá lá o sonho. E as ligações do sonho com o sono e com os problemas. Você viu o que o Paulo falou? Eu sonhei, eu estava com um problema sério e fui dormir. A minha mãe apareceu para mim, me disse isso. Ele, além de escrever uma música linda, ele resolveu o problema dele. Nossa, eu falei assim, eu não posso terminar esse programa sem mostrar, sem falar desse vídeo, porque foi demais. Ô, Ana Maria, eu já estou assustado aqui, viu? Porque a sua assistência espiritual com esse vídeo, por exemplo, né? Eu acho que conta até, não é? Ana, que foi casada com um grande radialista, ator, seu Odaí, não é? Olha aí, deve ter até assistência de seu Odaí, viu? Então tivemos o nosso momento musical aqui, que nunca teve até então, não é? Olha, eu vou te contar, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu acho que eu tenho uma proteção inacreditável da espiritualidade, eu sou muito grata, mas eu sei que papai está lá mexendo com os pauzinhos dele, papai e mamãe. E outra coisa, não é elogio. Você falou que o Hermínio tinha isso, né? Ele escrevia como quem está a conversar. Eu podia fazer um contraditório para esclarecer doutrinariamente. Ana conta e o meu público é espírita. Quando você fala, né, que a gente sonha, a alma sai e tal, eu podia fazer perguntas, né? Ana, aí é o corpo espiritual, o perispírito, mas está subentendido, né? Então, a coisa está tão cristalina, essa revelação onírica que você teve, né? Então, seu avô que você não conheceu, o uniforme, a conversa com Terezinha confirmando, a mãe, então a certidão, e depois de um problema da trombose, todo o cuidado que você teve. Então, isso revela uma pergunta que Kardec fez à espiritualidade, né? Os espíritos exercem influência em vossa vida? A resposta foi cabal, né? Mais do que imaginas. E de ordinário, são eles que vos dirigem, né? Daí a próxima noite de hoje, cabal. Minha querida Ana, missão cumprida, trabalho... Nossa, acho que o Paul McCartney deve ter me conhecido numa outra encadernação, porque ele aparecer no final desse programa do sonho. Olha, quando eu acabei de assistir, eu vi a hora que o meu amigo tinha me mandado, era a hora que eu tinha acabado de gravar o que eu escrevi aqui, para me lembrar. Pois é. Foi assim, sabe assim, olha aqui a prova do que você está falando, por uma personalidade, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir aquela frase final do Paul, mais do que tudo, porque o resto podia ser coincidência, tá? Mas quando ele falou assim, eu gostaria que meu avô estivesse aqui para assistir isso que aconteceu, ele disse assim, ele está. Quer dizer, o Paul também, por isso é que ele foi o que ficou dos Beatles, né? Eu acho que ele era a cabeça dos Beatles. Sem ele foi... Me permita dizer
Essa é uma avaliação minha, né? E sem a vaidade, né? Porque a vaidade chegou ali nos Beatles, influências até de fora, não é? A gente sabe da história toda, não é? Da esposa de um, que entrou na É, história, bagunçou o coreto. Ana, digamos assim, o que virá mais adiante no nosso programa, né? Então, deixa estar. Let it be, let aguarde it be. que o que virá aí vai ser maravilhas assim. Vai ser melífluo. Minha querida Ana Maria, você agora vai nos preparar. Já são 9 e pouca da noite. Você vai nos preparar para dormir logo, logo e entrar no período de sono. Então, a prece final do nosso programa é sua. Nossa, mãe, muita responsabilidade. Então, Senhor, agradecemos ao Senhor sempre, a todo instante, pelas intuições que o Senhor pede aos seus espíritos, aos seus filhos que estão aí para nos trazer aqui ao mundo, para a gente ver quanta coisa nós temos que aprender, quanta coisa que nós temos que estudar, para ver o tamanho do seu amor por nós e o carinho que o Senhor tem por nós. O Senhor utiliza-se dos seus filhos aí para vir aqui nos ajudar. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo programa. Obrigada, Bruno. Obrigada aos senhores que nos ouviram e que porque isso não foi uma coisa minha, foi demais. Foi uma coisa assim demais que eu acho que aconteceu. E eu sou imensamente grata por ter sido aquela que recebeu isso tudo. E muito obrigada a todos que estiveram conosco. Boa noite. Bem, meus queridos irmãos, próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, eu e Ana Maria Miranda, trazendo algo sobre a vida ou sobre a obra do Hermínio. Quero dedicar o programa de hoje a você, minha mãe amada, um beijo na alma e também um beijo na minha avó. Ana Maria lembrou a avó dela, minha avó Irene, e se encontra com você, mamãe, na vida espiritual. Ana Maria, há um grande poeta espanhol que eu gosto muito. Você falou na noite de hoje sobre sonho, Calderón de la Barca, e ele tem um pensamento maravilhoso, né? A vida é um grande sonho. A vida é um grande sonho. Então, Ana Maria, gratidão, porque esse programa você me faz sonhar acordado semanalmente, viu? Gratidão, minha Muito irmã. obrigada. Da Beijo. mesma forma.